Vamos lá, vamos começar mais uma aula com muito carinho aqui e hoje nós vamos estudar as ações contra bancos, seguradoras, ações importantes. Nesse estudo, o que eu quero trazer para você? Temos a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Normalmente as relações contra bancos, com os bancos, são relações de consumo. De um lado nós temos o fornecedor de produtos e serviços, as instituições financeiras e as seguradoras que se equiparam, e do outro lado nós temos os consumidores. Então é aplicável, sim, o Código de Defesa do Consumidor, Defesa e Proteção ao Consumidor, a Lei 8.078. Quando nós falamos dessas ações, quais são as principais ações utilizadas contra bancos, instituições financeiras, seguradoras, consórcios? Nós temos a ação campeã de audiência, que é a ação revisional. É muito comum no financiamento imobiliário, no financiamento de veículos, o leasing, uma ação revisional do financiamento imobiliário, do financiamento do veículo, do financiamento do caminhão, do empréstimo. Essas ações revisionais têm o objetivo, sim, de buscar o quê? A regularização, verificar se os juros que está sendo cobrado ou não é abusivo ou não, se existe uma taxa adicional, uma venda casada, algo nesse sentido. Então, as ações revisionais são as mais utilizadas contra os bancos, em face dos bancos e seguradoras também. Outra ação muito utilizada é a perdas e danos. Quando nós falamos de ação de perdas e danos, nós estamos trabalhando com uma ação que é a chamada ação que trata de todos os danos patrimoniais e extra-patrimoniais. Estamos falando aqui, sim, do direito material, direito processual. Essas ações de perdas e danos, nós vamos buscar nessas ações a reparação do dano moral, do dano material, seja lucro cessante ou danos emergentes. E também nós vamos buscar, isso mais voltado ao direito médico, na verdade, a indenização a respeito do dano estético. Né? Então nós temos também essa figura e essa conceituação. Em relação aos bancos, dano moral e dano material, é o que é mais solicitado. Outras ações também que nós usamos é a chamada ação de obrigação de fazer. A ação de obrigação de fazer é uma ação para que o banco libere um valor, um dinheiro. Nós tivemos um caso recentemente no escritório, onde a cliente ela recebeu um dinheiro da França, um valor de quase 200 mil reais, isso transformado em reais, é um banco da França, uma espécie de aposentadoria que ela tem, ela é francesa, reside no Brasil, e ficou travado. O Bradesco bloqueou o dinheiro. Nós fizemos uma ação de obrigação de fazer para poder liberar esse dinheiro. Então, é uma ação muito utilizada. Também a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer. Outra ação que é muito comum é a exigibilidade de crédito, quando o banco cobra indevidamente algum valor. Também é uma ação muito utilizada. Então, várias ações no direito do consumidor são utilizadas nessa relação cliente-consumidor, autor e réu, bancos, instituições financeiras e seguradoras. É muito importante bater um papo sobre isso. Dentro dessa seara de estudos, o que eu quero trazer para você? O estudo das provas. O Código de Processo Civil, ele inovou o novo Código de Processo Civil, o atual Código de Processo Civil, trazendo, sim, provas novas. Vamos estudar cada uma delas para que você fique craque e possa, sim, entender muito do assunto e ajudar o seu cliente. Eu costumo dizer, o advogado ou advogada que consiga entender muito bem provas, esse assunto, ele consegue advogar, ele ou ela, advogar melhor, ter qualidade, consegue ajudar o seu cliente. É real isso. Quando o advogado ou advogada, o operador de direito tem dificuldade de entender esse assunto, ele vai ter dificuldade de ajudar o seu cliente porque não consegue de fato trazer aos autos situações que comprovam a situação. Vamos lá. Nós temos aqui, dentro do estudo das provas, eu nunca vou esquecer um livro que eu li, Teoria das Provas. Eu falo que foi um livro que assustou o professor. Porque o doutrinador, o autor, dividiu em pelo menos 48 provas. E não é isso que preza o código. Fica muito confuso, fica muito fora da realidade, fora da prática. Então vamos aprender de uma forma didática, leve, para você poder explicar para o seu cliente como funciona. Vamos lá, nós temos no direito brasileiro, no processo civil, nós temos as provas chamadas provas documentais. Do outro lado, nós temos as chamadas provas orais. Quando eu falo de prova documental, são provas que eu consigo pegar, são palpáveis. Quando eu falo de provas orais, são as faladas. Cuidado! Então não vamos entrar nessa teoria das 400 provas, de 48 provas. Não, isso é muita coisa e fora do normal, fora do comum. Vamos facilitar. A minha intenção como professor é facilitar a tua vida, para que você entenda de verdade, não decore e consiga ajudar o seu cliente de forma real.
Nós temos no processo civil brasileiro atual duas provas. Não vamos classificar diferente porque fica confuso e não foge da realidade, vira algo totalmente doutrinário. O Código de Processo Civil ele deixa muito claro que nós temos duas provas. A primeira prova é a documental, anote aí, documental. E a segunda prova é a chamada prova oral ou provas orais. As provas orais são apresentadas sempre em uma audiência de instrução e julgamento. O juiz, o Poder Judiciário, quando agenda uma audiência de instrução e julgamento, é porque ele quer ouvir as questões controvertidas. O juiz ou a juíza quer escutar as provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Testemunhas não pode ser parente, testemunha tem que ser maior, capaz, e testemunha também é outro ponto importante, 2, 3 no máximo por fato. Cuidado, prova testemunhal em relações de banco ou contra banco, dependendo da situação, não ajuda muito. Tanto é que em alguns casos nem a audiência de instrução e julgamento nós vamos ter em algumas ações, porque não vai depender de prova oral, vai depender de prova pericial, prova documental. Então cuidado. Provas orais são apresentadas em uma audiência de instrução e julgamento. Anote aí, audiência de instrução e julgamento. Essa audiência nós teremos as provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. São provas importantes em algumas situações e algumas ações. Também essa audiência é muito importante, de instrução e julgamento, para que eu consiga, assim, obter informações, o Poder Judiciário, de questões controvertidas, que seria a dúvida do jogo, né? A dúvida do processo. Então é importante tratar desse assunto também. Vamos lá. No cenário brasileiro, nós temos 4 audiências. Nós temos a audiência de instrução e julgamento, que serve para a apresentação das provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Temos também, além da audiência de instrução e julgamento, que eu diria que é a mais importante, nós temos a conciliação e mediação, é uma audiência que só serve para fazer acordo, uma tentativa, ninguém é obrigado a fazer acordo. Lembrando que essa audiência de conciliação é uma audiência onde virou uma regra do Código de Processo Civil, eu posso solicitar a qualquer momento. Uma terceira audiência que nós temos, uma audiência muito importante também, é a audiência de justificativa ou justificação. O judiciário pode marcar essa audiência antes de dar um deferimento, né? Antes de deferir uma tutela antecipada, uma liminar. E uma outra audiência muito comum no Brasil, seria uma quarta audiência no processo civil, no direito civil, seria a audiência de saneamento, que é uma audiência agendada, marcada muitas vezes, para que eu consiga usufruir dessa audiência para tirar algumas dúvidas e poder ajudar meu cliente. Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Vamos lá. Quando nós falamos aqui de audiência, então nós temos aqui a audiência de justificativa, a audiência de instrução e julgamento, a audiência também de saneamento e a audiência de conciliação e mediação. São as 4 audiências que nós temos no Brasil, no processo civil, no direito civil. Lá no trabalhista tem outros nomes, audiência una, lá no criminal tem audiência de custódia, né, uma audiência para liberar o sujeito que cometeu um crime. Então tem audiências com nomes diferentes. Aqui no processo civil, no direito civil, são 4 audiências que nós vamos usar, são 4 audiências que nós temos que dominar. Audiência, instrução e julgamento, apresentação das provas orais. Deixa de lado as provas orais, vamos trabalhar agora as provas documentais. Quando eu falo das provas documentais, o que eu preciso estudar? Nós temos, nessa classificação atual, nós temos 4 provas importantes. A primeira prova é a chamada prova, eu diria que é uma prova muito importante, que é a documental em sentido estrito. Numa discussão contra bancos, seguradora, vale muito o que está no papel. Vale muito o que está no papel. Um contrato, principalmente o contrato, um laudo técnico, fotos, imagens, avaliações, vale muito. Então, sempre que eu for utilizar de uma ação contra, em face de um banco, uma instituição financeira, uma seguradora, a prova documental é exigência obrigatória. Dificilmente nós vamos trabalhar com uma ação contra bancos sem papel, sem contrato, sem uma minuta, sem uma avaliação, sem uma perícia. Não dá, tem que ter papel. Já falei aqui que tem ações que nós ganhamos pela boca, né, pela voz. Audiências orais, provas orais, mas ações normalmente contra bancos, em regra, claro, não generalizando, e ações contra as seguradoras vão ganhar com papel, com fotos, com imagens, com detalhes importantes, com provas documentais. Prova documental em sentido estrito é tudo que é palpável. Eu nunca vou esquecer uma sala de aula na graduação, o professor, fui aplicar a prova, a avaliação, fui aplicar o exame no curso de Direito,
nessa universidade, essa universidade pública, e fui aplicar a prova e eu vi o aluno perguntando para a aluna, perguntando para ela, olha, o que é prova documental em sentido estrito? Que é o que eu estou falando para você, prova documental em sentido estrito. Ele fazia assim na aluna e eu falei, vou tirar a prova dele. Eu falei, vamos ver até onde ele vai. O que é prova documental em sentido estrito? O que é? Todo mundo ouvindo. A aluna virou para ele, poxa, enche o saco, hein? Prova documental em sentido estrito, ó. Ah! Aí ele anotou na prova. Eu falei, não vou tomar a prova não, vamos ver o que ele escreveu. Quando eu fui ler a prova, ele escreveu parte do corpo humano, exemplo peito. Ou seja, né, a oportunidade está na tua cara. Você vê, ela deu a resposta correta para ajudá-lo na prova, no exame, e ele, como era muito fraco, né, não tinha conteúdo, faltava muito, não conseguiu nem com baita sopro, né, na orelha dele, porque, né, ela falou tudo, prova, braço, ó. Ela quis dizer o que para ele? Palpável, né? Prova em sentido estrito, ou documental em sentido estrito, é tudo que eu consiga pegar, que seja palpável. Então, ele não acertou, errou. Você vê que nem colando acerta, né, gente? Nem colando acerta. Ou seja, o que é a prova documental em sentido estrito? Qualquer bem palpável, qualquer objeto palpável. Quando eu falo de uma taça de champanhe, o professor advogou num caso onde o sujeito, no seu casamento, bebeu demais, subiu em cima da mesa e colocou uma taça de champanhe no bolso. Ele caiu e ele veio a falecer. O professor atuou no caso, saiu até na mídia, saiu em várias mídias, várias reportagens, e eu atuei como advogado do evento, né, o advogado do salão de festa, uma rede dessa franquia, e eu lembro que queriam cobrar 2 milhões de indenização porque ele faleceu, e o buffet não ofereceu segurança a ele, mas não, né, ficou provado que a taça de champanhe é um vidro, e se você põe uma taça de champanhe que é um vidro fino no bolso e cai, infelizmente ele veio a óbito, né, acabou perfurando, uma fatalidade, né, Deus livre, né, mas são coisas que acontecem, a gente precisa tomar cuidado. Então, a partir do momento que ele sobe em cima da mesa, bêbado, né, ele tirou a responsabilidade, porque não foi a mesa que quebrou, a perícia provou isso, a mesa estava numa ótima situação, a taça também não estava trincada, ou seja, ele assumiu a responsabilidade. Então, o que eu quero trazer para você é que a prova documental em sentido estrito, tudo que seja palpável. Essa taça de champanhe, por mais que seja um caso civil de indenização, ela foi guardada no cartório para a perícia. A mesa também, a mesa que ele subiu, também foi guardada no cartório para a perícia. Ou seja, tudo que é palpável não é só papel, tudo que seja palpável, que eu consiga pegar, um óculos, uma armação, tudo que eu consiga pegar é algo que pode ser uma prova documental em sentido estrito. Então, importante classificar essa prova documental em sentido estrito como tudo que seja palpável, que seja possível pegar, olhar, né, checar. Então, é a primeira prova documental. Prova documental, primeira classificação, é tudo que seja palpável. Tudo que seja palpável, prova documental em sentido estrito. Papel, qualquer tipo de papel, uma foto, uma imagem, uma folha, uma avaliação, tudo isso, um contrato, é prova documental em sentido estrito. A segunda prova documental que nós temos, e nos interessa muito nas ações contra bancos e seguradoras, e é também uma prova muito importante, é a prova pericial, né, gente? A prova pericial, no caso de ações de indenização, ela é necessária, muitas vezes um laudo técnico feito por um especialista daquela área, talvez uma avaliação de um bem, uma prova pericial vai nos ajudar muito em relação aos juros abusivos. Vai ser feito um laudo para verificar se tem juros abusivos ou não em relação àquela parcela do financiamento imobiliário, do carro, da moto, do caminhão, daquele empréstimo. Vai verificar se tem venda casada. A avaliação feita por um perito, através de uma perícia, ela vai verificar muitas questões. Será que existe venda casada ou não? Será que é juros abusivos? É considerado juros abusivos ou não? Será que está aplicando a tabela SAT ou a tabela Price nesse financiamento imobiliário? O que está sendo usado na amortização? Então, é necessário, é muito necessário. Nós temos diversas ações diferentes contra bancos e a perícia é muito utilizada. Quero trazer para você que quando eu contrato um profissional, um economista, um contador, ou qualquer profissional, e eu, autor da ação, o nosso cliente,
ele está contratando um assistente técnico. Perito só é convocado quando ele é chamado pelo Poder Judiciário. Então, o perito ele é convocado pelo Poder Judiciário. Quando o juiz ou a juíza nomeia um profissional para que apresente um laudo técnico, aí sim, vamos chamar de perito perícia. Perita, né? Quero lembrar a todos aqui, isso é muito importante, que o perito ele entrega um laudo técnico, a perícia. E esse documento, com várias folhas ou não, é considerado sim uma prova documental. A prova documental, ela tem aí suas divisões, nós falamos da primeira, documental em sentido estrito, mas estamos falando aqui também da prova pericial. O perito entrega por escrito o que ele encontrou, a sua pesquisa, a sua análise, e essa prova é considerada também uma prova documental. Tá? Então, o perito entrega a prova documental, é prova documental, perícia. Lembrando que o juiz ou a juíza vai convocar a perícia, ou de ofício, pode acontecer, e também a pedido da parte. A pedido da parte também pode ser convocado um perito ou perita. Lembrando que a perícia, engraçado, né? Quando existe a justiça gratuita, nós somos obrigados a pagar a perícia na prática, por mais que apareça o serviço do perito no artigo 98, ou seja, em regra, o perito, a perita, quando é convocado ou convocada, se eu tenho os benefícios da justiça gratuita, eu não teria que, em regra, pagar o perito ou a perita, porque está lá no artigo 98 no Código de Processo Civil, mas hoje no Brasil é muito comum os juízes entenderem que é um profissional terceirizado que tem que ser pago, e aí vai do advogado se quer comprar essa briga ou não, a parte se quer comprar essa briga ou não. Já tivemos casos aqui que o cliente realmente não tinha condições, e aí eu peticionei, falei, excelência, com todo respeito, mas está no artigo 98, quero que cumpra o artigo 98, não vai, meu cliente é detentor dos benefícios da justiça gratuita, então não vai pagar a perícia. Venham requerer que seja feita a perícia, mas sem custo. Aí o juiz falou que não, no primeiro despacho eu pedi a reconsideração novamente, não, eu pedi de novo, aí ele nomeou um outro perito que aceitou fazer sem cobrar. Então, coisas de Brasil, né? Complicado. Então, primeira prova documental que nós temos é a prova em sentido estrito. Segunda prova documental que nós temos é a prova pericial, ok? Vamos para a terceira? Vamos juntos? A terceira prova, eu diria que é uma prova que infelizmente muita gente não sabe, não usa, não pede, porque nem sabe que existe. Então, cuidado. Vamos falar aqui sobre a prova da inspeção judicial. Professor, o que é inspeção judicial? Inspeção judicial, eu venho requerer ao juiz, a juíza, para que ele vá até o local, ele, ela, né, o magistrado. Na prática não vai, nunca vi. Na prática, poucos casos que foram, né, que eu fiquei sabendo. Na prática, o juiz ou a juíza ou vai fingir demência em relação a esse pedido de prova, que é muito importante, ou o juiz ou a juíza vai pedir que alguém vá no lugar dele ou dela. Né? Quem que vai no lugar dele ou dela? Normalmente vai o oficial de justiça. Vai o oficial de justiça para fazer uma certidão que é prova. Né? A inspeção judicial é prova. E é uma prova importante, hein, gente? Principalmente no direito de família, nas ações cíveis de família, é uma prova que faz toda a diferença. No uso capião, nós usamos quando necessária também. Nas ações contra banco pode ser necessária sim, talvez uma situação não só trabalhista, mas uma situação também onde o sujeito sofreu uma humilhação, então uma ação de indenização, porque na porta giratória do banco, a porta de segurança, sei lá, se cortou, se machucou, então a inspeção judicial para ver aonde se machucou. Tivemos um caso de uma pessoa que no banco ela perdeu um dedo, porque caiu o vidro, então o judiciário não foi até o local, através do juiz, a juíza, fazer a inspeção judicial, mas mandou o oficial de justiça. Então, é uma prova importante, dependendo da situação, dependendo do caso. Tá? Então, vale a pena bater um papo sobre isso. A inspeção judicial é uma prova que nos interessa muito, tá bom? Vamos para a próxima prova. A próxima prova, nós vamos falar aqui da prova muito importante, é uma novidade. Era uma novidade, né? Porque o CPC já não é tão novo assim, mas é uma novidade no CPC atual. A ata notarial. Quem faz ata notarial, professor Júlio? Faz notarial. Sim, quem tem esse poder de fazer ata notarial, que é o cartório, tabelião de notas. Eu explico muito bem como usar a ata notarial, inclusive no meu livro, Inventário. O professor tem um livro muito legal, que é Inventário, Partilha de Bens e Hold, da editora Mizuno. Um livro fantástico para quem quer entender o mundo, a prática do inventário judicial, extrajudicial. Então eu indico esse livro da minha autoria, Inventário. Você vai entrar no site da editora Mizuno, entra lá no site da editora Mizuno ou nas melhores livrarias do Brasil,
A editora Mizuno eu gosto muito porque tem promoções, né? Então eles vendem com valor acessível. Mas entra lá, o meu livro chama Inventário, Partilha de Bens e Hold e Planejamento Sucessório. É um livro que eu falo do inventário judicial, inventário extrajudicial, fantástico esse livro, sucesso no Brasil. Fico muito contente, quem tiver interesse, eu explico muito bem a ata notarial também nesse livro, tá bom? Então, tá indicado, é o meu livro, professor Júlio César Sanches, da editora Mizuno, a editora Mizuno que realmente é uma editora fantástica, né? Em livros, está muito bacana. Entra no site www.editoramizuno.com.br, se você digitar Júlio César Sanches, você vai achar todos os meus livros ali da editora Mizuno. O professor tem de outras editoras, mas eu indico esse livro porque ele é muito atualizado, é um livro bem bacana, bem legal, para você estudar inventário e provas de inventário, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos aqui então de direito contratual, nós temos uma prova importante que é a ata notarial. A ata notarial, ela é uma novidade. Até então a ata notarial não era reconhecida como prova, e hoje é. A ata notarial, ela é feita pelo tabelião de notas. E é um documento feito pelo tabelião de notas, não é barato, né? Nós sabemos aí que vai mudar de estado para estado, cada cartório tem a sua tabela dos emolumentos, mas em média uma ata notarial probatória ou de prova custa R$500, R$520, 300 e pouco em alguns estados. Então o custo é alto. Isso a primeira folha, as demais folhas o valor vai aumentando, né? Pode aumentar R$180 em alguns estados, 320 em outros estados. Nós fizemos uma ata notarial, numa ação contra banco aqui, o cliente pagou R$3.000 nessa ata notarial, porque eram muitas folhas. Então a ata notarial é uma prova muito interessante, mas eu diria, eu explico no meu livro, que é uma prova conexa. O que é isso? Eu dependo de outras provas também. Eu não posso só trabalhar com a ata notarial, senão fica meio unilateral, então eu preciso tomar esse cuidado. A ata notarial, quando nós falamos de banco, ações contra bancos, seguradoras, ela poderá ser utilizada em situações que eu tenho várias provas, vários documentos, vários recibos, e aí o escrevente do tabelião de notas vai lavrar, ele ou ela vai lavrar uma ata dizendo que tem provas aqui. Então eu consigo regulamentar, eu consigo organizar esses documentos. Então a ata notarial, quando o cliente tem condições de fazer, em alguns casos, é uma prova muito interessante e pode nos ajudar muito. A ata notarial é novidade, hein? Essa ata notarial é feita pelo tabelião de notas. Então vamos lá, juntos aqui. Nós temos duas provas, então, o estudo das provas para as ações contra bancos e seguradoras. Nós temos duas provas. A primeira prova é as provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes, deverão ser apresentadas em uma audiência. E a segunda prova nós temos um estudo muito importante. Dentro dessa classificação nós temos 4 provas documentais. Documental em sentido estrito, muito importante. Tem a prova de inspeção judicial, eu peço que o juiz vá até o local. Tem a pericial, que é considerada uma prova documental, todas elas são documentais, provas documentais. E tem a última prova, que é a prova chamada, também é uma prova muito interessante, que é a prova de ata notarial. Tá? Então, 2 provas. Dentro desses títulos, eu tenho, na verdade, as espécies, né? Dentro das provas documentais, 4, dentro das provas orais, eu tenho 2. Tá? Nós vamos voltar nesse assunto aqui, muito legal. Importante sempre, então, hein? Prova conexa, eu uso a ata notarial, mas eu tenho que ter outra prova também. Faz toda a diferença. Professor, eu posso usar o sistema híbrido de provas? Claro, eu tenho muitas provas documentais, mas eu posso pedir uma audiência de instrução e julgamento também. Quanto mais prova, melhor. Quanto mais prova, mais chance eu tenho de ter sucesso, de ter êxito na ação. Então, é muito importante. Então, vou voltar aqui, ó. Quantas provas nós temos no processo civil? Fica fácil de explicar para o cliente. Fica fácil de você, advogado, entender. Eu tenho 2 provas, o sistema processual civil, no direito civil, na advocacia civil, na advocacia do direito consumidor, eu tenho 2 provas. Provas orais de um lado, testemunhas e depoimento pessoal das partes, deveremos apresentar numa audiência de instrução e julgamento, e do outro lado nós temos as provas documentais. Documental em sentido estrito, legal, documental em sentido estrito, tudo que é palpável. Tem a prova pericial, é uma prova documental, eu posso pedir ou de ofício pode ocorrer. Tem a inspeção judicial, que é uma prova documental, e tenho também mais uma prova que é a ata notarial, que é muito interessante. Inclusive, eu sempre falo que a ata notarial, o advogado, a advogada que vai assumir um processo de crimes cibernéticos, né, crimes digitais, é interessante, ofensas pelo Facebook, YouTube, Instagram, então é uma prova interessante, porque você consegue pegar essas redes sociais e o escrevente consegue passar isso para o papel. E até uma ação, muitas vezes que você quer fazer uma ação monitória, né, um cheque prescrito, uma duplicata,
um contrato, então você consegue usufruir também dessa prova. Não só numa ação monitória, uma ação de cobrança, você consegue deixar o seu processo mais robusto, né? Então é importante. Então vamos trabalhar em cima disso. Vamos lá. Eu sempre falo, gente, vamos estudar com muita humildade. Eu sempre falo que a arrogância é uma máscara do desconhecimento, da ignorância. Advogado, quando você vê que é muito arrogante, advogado, pode ter certeza que é arrogante porque tem medo das suas fragilidades, né? Então vamos ser mais humildes, uma classe mais unida, é importante isso, tá bom? Legal, agradeço a todos aqui, espero você na próxima aula, hein? Parabéns aí por estar assistindo a aula, e isso faz toda a diferença. Estuda que a vida muda. Legal, abraço.